boa tarde, gente, quase boa noite. Tô passando então, porque a Ju pediu para poder fazer um vídeo falando um pouquinho sobre o nosso currículo. Ano passado, eu e a Melina, nós fizemos um curso de ferramentas curriculares, né? E a gente pôde aprender um pouquinho mais com a EP como é essa construção de currículo. Então, baseado nisso e pensando que a nossa escola também não tinha um currículo, porque a gente estava muito habituado a trabalhar com o livro, como se o livro fosse o nosso currículo, a seguir essa sequência do livro, a gente acabava não tendo um currículo. Então, eu queria falar rapidinho, dar um panorama apresentando o nosso currículo, né, da Escola Turma do Rei para vocês. É muito importante a gente entender que a partir de agora, assim, como a gente tem muita familiaridade com as ferramentas da EP, da abordagem educacional por princípios, a gente vai trabalhar muito com isso. Então, o nosso currículo ele vem apresentando o tema de cada matéria. Então, você vai ver lá artes e, na verdade, o começo do currículo mesmo, ele vai falar, é bom a gente ler tudo, porque ele vai falar um pouquinho da história da escola, ele vai falar alguns pontos sobre a nossa metodologia, sobre a nossa filosofia. Então, ele está bem completo, falando tudo aquilo que a gente acredita, trazendo os pontos da BNCC e portarias e LDBs, pontos importantes da LDBs que respaldam o nosso currículo, a nossa crença e a forma que a gente trabalha. Vai falar da nossa metodologia, vai falar da nossa filosofia educacional e tudo, né, porque é um documento para que a gente pudesse levar também na Secretaria de Educação e ser aprovado. Então, ele é um documento que está tudo dentro do padrão. E a gente vai ter lá quem a gente acredita, um pouquinho do que nós acreditamos sobre quem é a criança, vai ter um quadro sobre toda a faixa etária e como que a gente responde, como que a gente pode, quais são as necessidades de cada faixa etária em diversas áreas do desenvolvimento da criança. Um quadro simples, mas muito útil, de muito bom proveito. E aí a gente vem partindo para as disciplinas. Então a gente vai ter esse entendimento, né, lá que a gente conversou um pouquinho no nosso treinamento. Começa em Gênesis 1, todas as matérias. A gente vai começar com linguagem. E aí na BNCC a gente vai trabalhar a língua portuguesa. Vai começar assim. E aí a gente vai ter o que é aquela palavra, o que é aquela disciplina. Aí o nosso currículo vem discorrer o estudo de palavras sobre português, da disciplina da língua portuguesa. Nós vamos ter dentro do currículo a linha do tempo de cada matéria, a base bíblica da matéria, como que aquela matéria conversa com aqueles 7 princípios de governo que a gente está tentando introduzir na escola, faz parte dessa abordagem educacional por princípio. Nós vamos ver, você vai ver lá também no currículo, ele já é muito rico a nível de pesquisa. Depois que a gente vai discorrendo isso, tem fundamentos do currículo, tem várias coisas importantes para cada matéria. A última coisa que você vai ver vai ser a grade curricular que a BNCC nos pede. Dentro de cada grade daquela, onde você tem as matérias mais ou menos divididas aí por trimestre, como Juliana, que foi a parte que a Ju fez, o nosso encorajamento é para que você faça ainda o seu estudo de palavras, o seu estudo de currículo, plano de aula, plano de curso, dentro desse padrão que a gente está aprendendo dentro do livro Renovando a Mente do Educador. Então, essa semana a gente vai discutir o capítulo sobre estudo de palavras, a gente vai conversar mais um pouquinho, mas eu queria dar esse panorama geral para que a gente tivesse essa noção do que para que serve o currículo. Então, ele vai nos nortear, o currículo vai nos nortear sobre a disciplina, mas cada professor, dentro da matéria que ele está dando, ele precisa trazer ainda o ruminar. Então, é do macro para o micro. Então, a gente tem toda a abrangência do currículo, né? As coisas mais fortes, mais abrangentes, num contexto geral. E aí, a gente vem para o micro. Então, vem o seu plano de curso, vem o seu plano de aula. E para cada uma dessas coisas, a gente vai incentivar, encorajar cada professor de fazer o seu estudo de palavras, de fazer o seu registro no seu fichário, para que você possa construir o seu próprio material. Então, da mesma maneira que a gente quer incentivar as crianças a terem erudição, a serem pesquisadores, a gente começa conosco também. Então, essa semana que a gente vai estudar o livro Renovando a Mente do Educador e que a gente vai entrar nesse assunto de
estudo de palavras, desculpa, foge as coisas. A gente vai entrar no estudo de palavras, a gente vai conversar um pouquinho depois na próxima semana como que o estudo de palavras se aplica no meu cotidiano de transmitir esse amor, essa paixão, porque o que acontece é que o professor ele precisa ser esse currículo vivo. A gente conversou um pouquinho sobre isso lá no treinamento também. E para a gente conseguir chegar nesse ponto de ser esse currículo vivo, a gente precisa amar o Senhor, a palavra de Deus e saber fazer os links, fazer as conexões da Bíblia com o currículo, com a matéria que eu estou lecionando, com a disciplina. Então vai ser um tempo muito bom. Então eu quero encorajar, parece muita coisa e de fato é, mas a gente vai fazer um pouquinho por semana e a gente vai aprender uns com os outros também como que a gente aplica isso no nosso cotidiano. Então, eu queria que você ouvisse, eu queria que a gente vai tentar se encontrar, acho que na quarta-feira, o pessoal do ensino fundamental, já dá uma lida no currículo, que você já tiver a sua mão, já dá uma lidinha pra gente poder comentar e a gente poder falar um pouquinho dele, tá bom? Como diz o João Lili, beijo e abraço.